A graça do Senhor e a paz dele sobre as nossas vidas, amém? Oh, louvado seja o Senhor. Toda vez que nós estamos aqui, nós estamos num ambiente de via dupla. Nós entregamos e nós recebemos. Nós viemos aqui para entregar ao Senhor o nosso reconhecimento, adoração, louvor, o nosso ser, o nosso coração, e pode ter certeza que nós recebemos dele a orientação, o ensino, recebemos a ele próprio na nossa vida. O salmista, ele diz: maravilhosas, Senhor, são as tuas obras, e a minha alma sabe muito bem. Quando estamos aqui, estamos expostos à obra do Senhor. Quando nos colocamos diante da palavra, nos expomos a um trabalho do Senhor em nós. Por isso eu quero te convidar a se colocar de pé. Coloque a mão no seu coração, porque nós vamos pedir ao Senhor para fazer uma obra em nós. Toda vez que nós passamos por situações na nossa vida, pode ter certeza que uma obra do Senhor está sendo feita em você. Senhor, nós estamos aqui, ó Pai, porque o Teu Espírito nos trouxe. E assim como o salmista falou um dia que as Tuas obras são maravilhosas, que ele bem sabia, nós estamos aqui, Senhor, para sermos trabalhados pelo Senhor. Faz uma obra em nós. Faz uma obra no nosso coração, faz uma obra nas nossas intenções, faz uma obra na nossa forma de olhar a vida e as situações. Faz a tua obra em cada um de nós aqui nessa noite, Espírito Santo. Que o Senhor possa reinar nesse ambiente, que o Senhor possa receber a nossa entrega nessa noite e tirar de nós o coração de pedra e colocar em nós um coração de carne, que te sinta, que se mova, que se renda, que toda vez que esse barro que somos nós, nos rendermos a Ti, que a Tua obra seja feita na nossa existência. Então estamos aqui nos colocando diante do Senhor, para que o Senhor opere, para que o Senhor reine, para que o Senhor seja adorado. Esse ambiente é teu, nós somos teus e essa obra é tua. Muito obrigada por estarmos aqui, nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém? Povo de Deus, graça e paz a todos. Vamos louvar o Senhor com bastante alegria. Vamos render ações de graças ao Senhor nessa noite, por tudo que Ele é. Vamos juntos. Hoje cruz se erigiu, ela o dia contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, derramou. Se eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu a vou provar.
Cristo. Glória a Deus, erga a sua voz, vamos! Se eu amo a mensagem da cruz, temo que eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Se eu amo a mensagem da cruz, obrigado, Jesus. é morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar, é por uma coroa trocar, é por uma coroa trocar. Aplauda o Senhor, glória a Deus. Louvado é o nome de Jesus, louvado é o nome do Senhor. Esse é o desejo do nosso coração. Louvado é o nome do Senhor. Sabe, queridos, meu menino agora, ele está viciado em Fórmula 1. O foco dele agora é Fórmula 1. Sabe tudo, os pilotos, corridas, pistas. Eu fico impressionado com isso. E pensando sobre isso, nessa mesma lógica, muito me alegra o meu coração, porque foi uma iniciativa dele, a gente não forçou nada, sabe? Ele busca, ele vê vídeos, ele procura aprender sobre isso. É o desejo dele. E é o desejo do meu coração para nós aqui. Não sobre Fórmula 1, mas sobre o Cristo que se revelou. Que Ele seja o centro. Sabe, que assim como uma criança que não tem aquela intencionalidade, aquela malícia, mas que o nosso foco seja buscar o Cristo revelado. Que a gente se atente a isso, aquele primeiro amor, sabe? Aquela coisa bonita, aquela coisa gostosa, sem forçação de barra, que o Senhor manifesta dia após dia, através das coisas ordinárias, através da palavra dEle, seja o real motivo de nós estarmos cantando, o real motivo de nós estarmos louvando aqui. Esse é o sentido, esse é o sentido. O nosso sentido é o Senhor dos exércitos, está na nossa frente, ser o centro dos nossos corações. E assim como o meu filho que busca aprender sobre essas coisas, que nós busquemos aprender aquilo que Deus nos deu todos os dias. Amém? Amém? Que Ele seja o centro, que não sejam canções vazias, entoadas da boca para fora, que sejam realidades vividas nos nossos corações dia após dia. É o desejo do nosso coração para nós. Que você busque ao Senhor, que o Senhor seja o centro, todo o seu ser, que sua manhã, que o seu deitar, que o seu respirar, que o seu bom dia seja diferente, porque você é um servo do Senhor. O Senhor habita em você. Então alguma coisa exige, alguma coisa deve acontecer. Nós cremos nisso. Então nós vamos cantar essa verdade. O Senhor seja o centro. Vamos juntos louvar o Senhor, em nome de Jesus. Jesus é o centro de tudo que há. Cante conosco. Jesus é o nosso objetivo. Refletir o Senhor onde nós formos, Pai.
nada mais. Faça essa declaração. Jesus é o centro de todo o meu ser, meu início, meio e fim, que eu viva sempre para ti, meu Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti. Jesus, que em meu coração. Vamos. Em meu coração, Cristo seja o centro de todo o meu ser. Mostre quem tu és. Que em meu coração, Cristo seja o centro de todo o meu ser. Mostre quem tu és. Jesus é o centro de sua igreja. Jesus é o centro de sua igreja. Essa é a maior promessa. Que Ele virá me encontrar. Essa é a nossa esperança, Senhor, encontrar contigo. Que em meu coração Cristo seja o centro em todo o meu ser. Mostre quem tu és. Que em meu coração, Cristo seja o centro em todo o meu ser. Quem tu Que meu em meu coração, Cristo seja o centro em todo o meu ser. Mostre quem tu és. Que em meu coração, Cristo seja o centro em todo o meu ser. Mostre quem tu és. glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Amém. Poder sentar, irmãos. Graça e paz. Que letra forte. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo o meu ser mostre quem Ele é. Isso é muito tremendo. Às vezes a gente canta os louvores e a gente não presta muita atenção no que estamos falando, né? E a gente precisa prestar muita atenção. Nós vamos agora aos anúncios. E a primeira
coisa que nós vamos anunciar é a nossa oração de quarta-feira, às 20 horas. Então, todos nós estamos convidados para... Acho que o correto não é convidado, mas convocados para estarmos aqui, às quartas-feiras, buscando o Senhor, orando ao Senhor. O culto da terceira idade, no dia 25. Próximo sábado agora, a irmã Thaís Moraes será a preletora. Um tema muito interessante, raízes profundas, frutos roubados, a plenitude da fé na terceira idade. Amém. Sabemos que será uma bênção para nós todos. Eu não cheguei lá ainda não, mas estou chegando, estou perto. Vocês estão percebendo, né? Estou tentando ler ali e não estou conseguindo. Isso é fruto, né? Isso é resultado da terceira idade que está chegando. Próximo domingo, a igreja que agrada a Deus. Estivemos aqui hoje pela manhã, o irmão Gabriel ministrando, foi uma bênção para todos nós. Ele continuará no próximo domingo falando sobre o edifício de Deus. Hoje foi lavoura de Deus e semana que vem será o edifício de Deus. Foi uma bênção. Você que não participou, não assistiu, não perca. Vá lá no YouTube e assista. Temos também o curso Cresça, módulo 2. Como o Gabriel falou aqui, você pode fazer, mesmo não tendo feito o módulo 1, você pode fazer o 2. A condição é que você tenha feito o Lidere, ok? Você pode fazer o curso Cresça. E agora nós vamos também anunciar o curso Casados para Sempre, que vai ter início agora em agosto, dia 6 de agosto. É para todas aquelas pessoas que são casados, podem ser aqui da igreja, podem não ser da igreja. Nós temos uma taxinha pequena, na verdade não é a taxa, é o valor do manual. Inscrições apenas R$80 por casal. Ele vai ser de 6 do 8 até 5 do 11. Então, todos os casais podem participar, ok? Mesmo aquele casal que ainda não é casado, mas que está vivendo em união estável, também pode participar, tá bom? Mesmo não sendo aqui da igreja também. E nós estaremos ali no final do culto, caso você queira fazer a inscrição, eu e a Leila estaremos ali para fazer a sua inscrição. Temos também o Encontro dos Homens. Está aí? Encontro dos Homens. Acampamento AD Homens, dias 22 e 23 de agosto. Nós teremos ali palestrante pastor Jairo Carvalho. O tema, os desafios do sacerdócio cristão. Que bom que vocês são bonzinhos. Obrigado, Gabriel. Muito bem, irmãos. Nós vamos ficar de pé agora. O irmão Vinícius também vai estar aí no final, caso vocês queiram maiores informações, os homens para participar. Irmãos, fiquem de pé, por favor. Obrigado, irmão. Eu tenho alguns arrependimentos na minha vida, mas eu não me arrependo, nunca me arrependi de ter participado de encontros com Deus, encontros na sua igreja. Nunca me arrependi. Nunca me arrependi de participar do encontro de homens, nunca me arrependi de vir a um culto, me arrependi de não ter vindo. Mas de ter vindo, não. Mas teve aquele dia que o culto não estava tão bom. Não é que o culto não estava tão bom, é eu que não estava. Porque sou eu que ofereço o culto a Deus. Então o culto sou eu cultuando ao Senhor. É cada um de nós cultuando a Deus. Então o culto não é feito para nós, somos nós cultuando. O culto é para Deus, o culto é para o Senhor. Então ofereça o seu melhor, inclusive agora na sua oferta. Cadê meu envelope? Por favor. Me ajude aqui, minha esposa querida. É bom que você vai aparecer aqui, né? Obrigado. Pegue seu envelope. Eu creio também que esse momento é um momento que a gente reage a tudo aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. O momento da gente dizer, Senhor, eu sou grato. Eu te agradeço e eu não vou ficar só na palavra. Eu quero agradecer com a minha ação de ofertar, de trazer a minha vida no teu altar. Porque a gente precisa fazer isso, participar. Somos um corpo, amém? Não tem esse louvor? Somos corpo. O corpo participa. E uma das formas de participar é ofertando. Então que você, como corpo hoje, você pega esse envelope, não fica assim. Esse envelope, ele não dá choque. Experimente pegar ele, por favor. Pega seu envelope aí. Você vai ver que ele não dá choque. Ele é tranquilo.
porque ele é feito para você colocar aqui a sua oferta. Ah, mas eu não trouxe. Tem um QR Code aqui que você pode fazer o seu Pix. Amém? Faça isso nessa noite com alegria. Nós vamos orar. Pega aí agora, feche seus olhos. Deus querido, eu te louvo por essa oportunidade de estar aqui na tua casa. Na tua presença, a fartura de alegria, delícias perpétuas. E também eu tenho a oportunidade de estar junto com meu irmão Francisco, com nossos irmãos que aqui estão, e olhar no olho de cada um, e poder contemplar o meu irmão e a minha irmã, e cultuar o Senhor juntos, buscar a tua face juntos, e buscar a tua face enquanto nós podemos achar, invocar o Senhor enquanto o Senhor está perto. Então que o Senhor contemple cada um de nós, que estamos lançando a nossa oferta, com alegria em nossos corações, com alegria em nossos corações, que o Senhor venha a contemplar cada um de nós, porque quando o Senhor falou daquela mulher que deu tudo, todo o seu sustento, isso me faz pensar que esse momento é importante, porque muitos levaram do que eles tinham sobrando, mas o Senhor estava ali e observou e viu que aquela mulher pobre lançou ali as moedas, se eu não me engano 2, que eram pouco valor aos olhos de muitos. Para ela era tudo o que ela tinha, e o Senhor então exaltou aquela atitude de fé. Talvez a gente não consiga entender muito bem isso, mas é fato que o Senhor contemplou aquela mulher. Eu quero te pedir que o Senhor contemple cada um de nós lá dentro, o motivo que eu oferto e o motivo também de eu não ofertar. Que todos nós sejamos, ó Deus, guiados pelo Teu Espírito em todas as nossas atitudes, Senhor, em todas as nossas reações, tudo aquilo que a gente faz ou deixa de fazer. Por que fazemos? Por que deixamos de fazer? Que tudo seja feito, meu Deus, para a glória do Teu nome. Que em meu coração, como nós cantamos aqui, Cristo seja o centro. E todo o meu ser, Senhor, glorifique o Teu nome, exalte o Teu nome. Nós te agradecemos por esse momento, te louvamos e ofertamos com muita alegria em nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Canto ao Senhor que me perdoou, removeu a ira que estava sobre mim. Eu confio, não há o que temer, esperança traz força ao coração. E naquele dia, enfim, toda a terra então verá. Deus é a salvação, o mal não irá triunfar. Cantem, o nosso Rei é grande em poder. Verbo que encarnou, o amor veio a nós, em verdade e graça, vimos sua luz, o princípio e o fim, o Filho de Deus, que foi morto, mas agora vivo está. E naquele toda a terra então verá. Deus é a salvação, o mal não irá triunfar.
Nós celebramos o Rei que vive. Glória a Deus, louvado é o teu nome, Senhor. Santo é o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Subir. Nosso louvor. Jesus. Não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Erga a sua voz. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Como tu, Jesus, não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Não há igual. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria em mim será completa. Vamos juntos, vamos. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa.
Boa noite, irmãos. Podem sentar? Eu quero iniciar as minhas palavras voltando àquilo que foi dito aqui no início, pela irmã Kênia e pelo próprio Chicão que estava aqui cantando. A Kênia falou sobre a nossa relação com Deus, onde envolve um diálogo. Nós nos relacionamos com Deus como se nós conversássemos com qualquer um que está aqui. E como se dá esse relacionamento, essa conversa com Deus? Nós ouvimos a sua voz por meio da sua palavra e respondemos a Ele por meio das nossas orações. A forma principal de Deus falar conosco é por meio da sua palavra. Então, se a gente quer orar corretamente, se a gente quer expor o nosso coração, se a gente quer fazer a vontade de Deus, nós precisamos conhecer a sua vontade. Nós precisamos escutar a sua voz. E essa é a forma com que o Senhor decidiu se comunicar. É a forma primária, por meio da sua palavra. E que o Senhor seja o real motivo de nós estarmos aqui, assim disse o Chico. Que nós venhamos escutar a palavra dEle, nessa noite, sondar o nosso coração e responder em oração. Se nós precisamos ser tratados naquilo que vai ser ministrado nessa noite, eu já exponho a minha alma, o meu coração, eu preciso ser tratado em muita coisa que eu vou falar aqui, porque a gente sabe que aqueles que estão ministrando são os primeiros que são atingidos pela palavra, são os primeiros que são incomodados pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo me incomoda, a palavra fala comigo, e por eu ser incomodado, eu quero incomodar outras pessoas também. Então que você se sinta incomodado pela palavra de Deus, em nome de Jesus, e exponha o seu coração diante do Senhor para que você seja modificado naquilo que Ele deseja modificar. Amém? Eu peço que você abra sua Bíblia ou acompanhe conosco aqui na tela, Marcos 11, do versículo 12 até o 26. O título dessa mensagem é Mais do que Aparência. Marcos, capítulo 11, do 12 ao 26. Se puder colocar no telão um texto, por favor. Vamos à leitura. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: ninguém mais coma de seu fruto. E os discípulos ouviram ele dizer isso. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E ele os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram estas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com o ensino de Jesus. Ao cair a tarde, eles saíram da cidade. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado. Obrigado por essa noite, obrigado por estarmos aqui. Obrigado porque o Senhor tem nos conduzido até esse momento. Nós clamamos para que o Senhor continue conduzindo o nosso coração. Deus, nós desejamos exaltar ao seu santo nome. Nós desejamos também sermos transformados a cada dia mais por Ti. Nós queremos escutar a Tua palavra, nós queremos nos parecer cada dia mais contigo, nós queremos estar próximos de Ti, Senhor. Mas nós precisamos da Tua ajuda. Nós não conseguimos nada disso se não for pelo Teu Espírito Santo. Então nos conduza nessa noite, que a Tua palavra, mesmo que ela nos atinja, nós sabemos que é para um bom propósito, é que nos pareçamos mais contigo. Então nos ajude, Deus, nos ajude, e que o Senhor seja honrado, que o Senhor continue sendo glorificado por tudo que está sendo feito aqui, em nome de Jesus, amém. Irmãos, o texto nos mostra uma verdade
E eu começo com ela, que toda espiritualidade sem Cristo produz apenas folhas, não frutos. Toda espiritualidade, ela produz apenas folhas, não fruto, se a gente não tiver em Cristo. Nós estamos acostumados, nós fomos moldados a colocar máscaras para certas situações. Por exemplo, se eu for para uma entrevista de emprego, eu preciso me portar de uma determinada maneira de acordo com aquela empresa. Existem locais que eu precisaria talvez ir de terno. Mesmo que eu não esteja acostumado a utilizar esse tipo de vestimenta, por conta da necessidade alheia, eu preciso da minha necessidade também, porque eu estou procurando algo, no caso, procurando um emprego, digamos, se esse for o caso, eu preciso me adequar àquela realidade. Nós muitas vezes nos moldamos para satisfazer a vontade do outro. Nós aprendemos a parecer muitas coisas. Por exemplo, a nossa fala às vezes é modificada, é moldada de acordo com o ambiente em que a gente está. E eu trago isso para a minha vida. Eu estou assim, porque eu estou pregando aqui. Seria pecado se eu viesse de bermuda? Não, não seria. Mas não seria razoável, penso eu. Então, eu me porto de acordo com o ambiente em que eu estou. E não há nada mal nisso. Não há problema nenhum nisso. Mas o Senhor, Ele sonda um pouco mais fundo. Talvez se eu olhe para você, talvez quando eu olhe para você, ou quando você olha para mim, você olha a minha aparência e imagina coisas ao meu respeito, que na verdade nem sempre podem ser verdadeiras. Se você talvez me encontra na rua de terno, você vai pensar, poxa, ele anda sempre de terno. O trabalho dele exige essa vestimenta. Não, o meu trabalho não exige essa vestimenta. Talvez eu estava vestido de terno por alguma ocasião especial. Então, moldar-me para algumas situações não é problemático. E o Senhor sabe muito bem disso, mas só que muitas vezes a gente molda a nossa postura para parecermos espirituais. E é por isso que o título é mais do que aparência. Você se moldar aparentemente para atingir certos públicos, certas situações, não há problema nenhum. Mas quando você quer moldar a sua aparência, a sua vida, a sua postura, para demonstrar santidade e espiritualidade, existe um problema sério aí. E o maior problema deles é que o Senhor sonda os nossos corações. O Senhor sabe que não somos tão espirituais assim. O Senhor sabe que aquela nossa aparência, aquela nossa fala, aquele nosso evangeliquez não é sincero, não é verdadeiro, não condiz com a nossa vida. O Senhor sonda os nossos corações. E aqui Ele tem o intuito de apresentar a realidade espiritual do povo de Israel. E ela não se aplica somente ao povo de Israel, a gente aplica isso às nossas vidas. Por meio da figueira, Ele demonstra a realidade do povo. E eu vou falar algo aqui, durante toda a mensagem, que é para você levar isso para sua casa. Eu vou repetir várias vezes que Deus não procura folhas, Ele procura fruto, e para produzir fruto, precisamos estar nele. Não adianta uma vestimenta espiritual, uma postura espiritual, se nós não somos espirituais. A nossa aparência não significa nada para o Senhor se nós de fato não somos espirituais. E se de fato nós não somos espirituais, nós devemos clamar a Deus para que Ele quebrante o nosso coração, para que Ele nos transforme, para que a gente pareça a cada dia mais com Ele, espiritual, santo, 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 poderoso. E aí eu começo com o primeiro ponto, que é o seguinte: Jesus, Ele vê além da nossa aparência. Eu quero que você acompanhe comigo no versículo 11 até o versículo 14. Não precisa abrir a sua Bíblia, eu quero expor primeiro o contexto, eu quero colocar o contexto para você entender onde a gente vai chegar e o que o Senhor vai fazer daqui para frente. No capítulo 11, a gente não leu, do versículo 1 até o versículo 11, Jesus entra, é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. O engraçado é que a entrada triunfal dele é por meio de um jumento. Ele não está preocupado com o reinado político, ele não está preocupado com estruturas humanas,
ele demonstra, ele expõe claramente que ele não veio para isso. As pessoas gritam, Hosana, Hosana, que ele seja exaltado, mas essas pessoas que ao mesmo tempo exaltam o nome do Senhor, reconhecem ele como Senhor, são as mesmas que lá na frente desejam que ele seja crucificado. Ele entra montado num jumentinho justamente para expor que ele é um Deus de paz, que ele é um Deus de reconciliação, que ele é o intermediador e o único intermediador entre Deus e nós, entre Deus e os homens. Só existe Cristo, aquele que faz com que a gente se aproxime de Deus, somente Ele. Nós esperamos de Deus, em certos momentos, coisas que talvez Ele não faça. Talvez Ele não vá reestruturar a nossa cidade da forma que a gente espera. Talvez nós não tenhamos na nossa cidade um reinado cristão, digamos, tão somente cristão, sabe, com pessoas cristãs. Por onde você passa, você esbarra com pessoas cristãs. Mas só que ele tem um propósito, que se você já foi alcançado por ele, que você proclame aquilo que ele fez na sua vida para aquelas pessoas que ainda não tiveram um encontro com Cristo, e que ao você esbarrar nessas pessoas, você possa proclamar essa verdade do Evangelho. Porque nem sempre as coisas acontecem da maneira que nós esperamos. E talvez não, e certamente, Deus quer que você tome sua postura diante dessa sociedade que a gente vive reclamando. O que nós temos feito para que o nosso mundo, o mundo ao nosso redor, ele tenha sido transformado? Será que nós temos esperado simplesmente intervenções extraordinárias, sendo que nós podemos fazer alguma coisa? Falando do Senhor para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Então, no versículo 11, no 1 ao 11, ele faz essa entrada triunfal, mas no dia seguinte, que é o versículo 12, no dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus ele teve fome. Deixa eu voltar mais uma vez para ficar mais claro, porque pode ser que não fique. Jesus entrou em Jerusalém. Ele entrou, ele foi até o templo, observou o templo, voltou para Betânia, e no dia seguinte ele volta para Jerusalém. Agora eu acho que vai ficar claro. Entende? Ele entrou no jumentinho, chegou no templo, observou tudo o que estava acontecendo no templo, as coisas não estavam boas, as coisas não estavam legais. Mas ele não fez nada, ele voltou para Betânia. No dia seguinte, ele voltou para Jerusalém. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: nunca mais alguém coma dos seus frutos. E os discípulos de Jesus estavam ouvindo isso. Percebe? Jesus ele teve fome. Caminhando em direção ao templo, ele viu uma figueira cheia de folha. Isso representava que a figueira teria fruto. Mas a figueira não tinha fruto. O fruto da figueira vem primeiro que a folhagem. E quando tem folhagem é porque isso significa que a figueira tinha fruto. Então ele percebe a inutilidade da figueira, porque ela apresenta uma coisa, mas na realidade ela não é nada daquilo. Entenda, Jesus amaldiçoou aquela figueira. Lá no versículo 20 a gente vai perceber que ela de fato ela foi ressecada. Os discípulos perceberam que ela havia secado por conta desse ato profético de Jesus. Isso tem muito a ver com a gente, muito a ver com o povo de Israel. Jesus simplesmente ele não acordou aqui de mau humor, porque ele acordou com fome e queria mostrar o seu poder para os seus discípulos, e por conta disso, no caminho, ele simplesmente decidiu amaldiçoar a figueira. Essa figueira, ela tem uma representatividade. Ela representa o próprio povo de Israel. O povo de Israel, que foi escolhido por Deus para que pudesse proclamar a vontade de Deus, ele estava muito distante das coisas do Senhor, não fazendo a vontade do Senhor. E aqui é uma representatividade daquilo que Deus faria com o templo, com todos os sacrifícios, com tudo aquilo que o povo de Israel foi chamado para fazer, mas que não estava conseguindo cumprir a vontade do Senhor. E a figueira representa essa vida espiritual de Israel. As folhas eram verdes, elas eram belas de longe, mas quando Jesus se aproximou, ela não tinha fruto.
ela aparentava, mas ela não era. E o povo da aliança estava assim. E aí, quando a gente faz essa relação com o templo, nós percebemos que o templo, daqui a pouco vocês vão perceber, daqui a pouco a gente vai perceber o que o Senhor fez no templo. O templo tinha sacerdotes que ofereciam sacrifícios a Deus. No templo tinham peregrinos vindo adorar a Deus. Tinham festas, tradições, toda a aparência de uma verdadeira fé, mas só que havia uma infertilidade crônica naquele lugar. O templo, que era simplesmente para manifestar a glória de Deus ou para apontar para algo muito maior que o próprio templo, que a própria estrutura, que era apontar para o próprio Deus, estava aqui, aquela estrutura estava totalmente corrompida e desvirtuada. E aí, no versículo 15 ao 19, nós vamos perceber a atitude de Deus diante dessa realidade no templo, diante dessa vida espiritual do povo de Israel. Mas antes disso, falando a respeito do templo, dessa aparência, eu lembrei de eu tenho lá em casa uma plantinha na minha cozinha, é tipo um bonsai, é pequeno, é uma tangerinazinha, ela fica no alto assim, um pouco distante do nosso olhar, mas você consegue perceber que a ideia é uma pequena arvorezinha com tangerina, tem os frutinhos bem laranjas ali. Você olha para aquilo de longe, você percebe, poxa, que legal, parece um bonsai, parece a fruta realmente. Mas quando você chega perto, e você não precisa nem se aproximar tanto, nessa distância aqui, você já começa a perceber que aquilo não é real. Aquilo não é verdadeiro, sabe? Não tem cheiro de tangerina. Se você tocar, você vai perceber que é de borracha. Eu acho que é até de isopor. Se você apertar, você vai quebrar aquilo. Se você se alimentar daquilo, aquilo vai te fazer mal. E é isso que estava acontecendo no templo. De longe, parecia que as coisas estavam muito bem. Tudo estava acontecendo, aparentemente, da moda, da maneira que deveria acontecer. Os sacerdotes estavam lá. O povo estava lá. Pessoas vinham para o templo adorar a Deus. Os sacrifícios, eles eram oferecidos. Mas tudo aquilo era como uma árvore seca. Não havia uma verdadeira espiritualidade. E mais uma vez, repetindo aquilo que eu vou repetir ao longo dessa mensagem, Deus, ele não procura folhas, mas ele procura fruto. E para produzir fruto, nós precisamos estar nele. Irmãos, não adianta vir todo dia à igreja, não adianta vir todo domingo à igreja, não adianta a gente ter um vocabulário cristão, se o nosso coração está totalmente distante do Senhor. Deus tem nos chamado para que nós entreguemos a nossa vida por completo a Ele. Quando a gente fecha certas portas, não querendo que o Senhor entre e mova aquela determinada situação, porque a gente sabe que aquilo precisa ser modificado e a gente não quer que Ele mexa, nós não estamos querendo que Deus faça a sua vontade em nós. Nós continuamos com controle nas nossas mãos, ou pelo menos nós achamos que o controle está nas nossas mãos. Mas saiba você que, querendo ou não, o controle não está nas nossas mãos. Mas Deus nos tem chamado para que a gente entregue toda a nossa vida a Ele, mesmo que isso doa. Porque não sendo assim, nós seremos simplesmente como uma figueira, às vezes frondosa. Quem olha para você, pensa, esse daí é bênção. Que bênção que é esse irmão. Que bênção, que maravilha quando ele prega. O vocabulário dele, sabe, ele fala das coisas do Senhor. Eu posso te enganar. Você pode me enganar. Mas a gente não pode enganar Cristo. É mais do que aparência, irmãos. O Senhor exige da gente muito mais do que aparência.
E ele expõe uma espiritualidade sem vida. E foram para Jerusalém, novamente. E quando Jesus ele entrou no templo, ele começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Ele derrubou as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas. E não permitia que alguém atravessasse o templo carregando o objeto. Essa é a segunda purificação do templo. O Senhor já tinha feito isso, e depois, se você quiser ler, João 2, do 13 a 21, o Senhor já tinha feito isso anteriormente, no início do seu ministério. Aqui ele está no final, e ele faz isso novamente. Mas os homens são insistentes. Os homens eles se satisfazem com a religiosidade. Eles não querem entregar as suas vidas ao Senhor. E como que isso fala aos nossos corações? Aqui, nesse momento em que o Senhor age dessa forma, ele está no átrio dos gentios, no templo, no átrio dos gentios. No átrio dos gentios, esse átrio era o local onde aqueles que não eram judeus poderiam acessar e adorar a Deus. Mas nem isso eles estavam conseguindo, porque era tanto comércio naquele lugar. Eu não sei se você já foi à Uruguaiana. Eu trabalhava do lado da Uruguaiana, colado na Uruguaiana. Eu ia praticamente todo dia à Uruguaiana. É uma confusão. Eu até gostava daquela confusão. Muita gente, vendia de tudo, gente falando para lá e para cá, mas era perigoso. Aqui o átrio estava como uma 25 de março, gente para lá e para cá, negociando, gente fraudando, gente roubando, gente de olho em você, querendo pegar o teu celular, era uma doideira, e o templo estava uma doideira, e é por isso que o Senhor age dessa maneira, é por isso que o Senhor vem, começa a expulsar os que ali vendiam e compravam, derruba as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas, e ele não permitia que alguém atravessasse o templo carregando algum objeto para que fizessem os seus negócios. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, Isaías 56, 7, olha o que o Senhor fala: também eu levarei os estrangeiros ao meu santo monte, e lhes darei alegria na minha casa de oração. Mas não havia, isso tinha cessado nesse período, não tinha como. Porque ali era uma 25 de março, era uma Uruguaiana. Jesus age com firmeza diante da obstinação daqueles homens, porque Jesus já tinha agido daquela forma no início do seu ministério. Jesus já tinha falado para eles sobre a dureza do coração deles, mas eles permaneciam agindo daquela forma. Então Deus, por conta da sua obstinação, age novamente com essa dureza, o que aparenta rispidez. E Jesus cita as Escrituras, no versículo 17, também os ensinava e dizia: não é isso que está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Não é isso que está escrito em Isaías 56, 7? Mas vocês que estão aqui, não nós aqui, tá? Para lá. Mas vocês que estão aqui, nessa negociação, não se importando com a verdadeira adoração, ignorando o templo, não sendo reverentes com o Senhor, vocês fizeram dela um covil de salteadores. E olha a seriedade da coisa, um covil é um refúgio, vocês fizeram um refúgio de ladrões, de toda espécie que desagrada a Deus, de toda postura que desagrada a Deus. Quem governava e quem administrava aqueles mercadores, aqueles cambistas naquele local, eram os sacerdotes. E ali, quem chegava ao templo para oferecer sacrifícios a Deus, você poderia levar o seu sacrifício, você poderia levar a sua pomba, você poderia levar o seu animal para sacrificar a Deus, mas os animais eram vendidos ali. Isso não fala na Bíblia, eu não posso falar que isso é bíblico, mas isso é o que a maior parte dos comentaristas bíblicos contam a respeito do que estava acontecendo nessa época, que os historiadores contam a respeito daquilo que estava acontecendo nessa época. Então havia uma certa negociação impura ali.
você chegava para oferecer o seu sacrifício, para adorar a Deus, e o seu animal, quem avaliava o seu animal eram os próprios sacerdotes. Eles que falavam se aquele animal ele era puro, se estava apto para ser oferecido ao Senhor ou não. E como havia pessoas que vendiam animais, não era interessante que você chegasse para oferecer o seu sacrifício, porque você não estaria alimentando financeiramente os cambistas. E aí qual era a sujeira do negócio? O seu animal é impuro. E toda a peregrinação que você tinha feito para adorar a Deus, na antiga aliança, você não ia deixar para lá. O que você ia fazer? Comprar um animal. E aí você comprava um animal. E parte do valor voltava para os sacerdotes. Aí você apresentava o animal ao sacerdote, e o sacerdote, não, esse daqui é bom. Irmão, estava uma sujeira aquele lugar. Uma podridão. O nome de Jesus estava sendo profanado da pior forma possível. Estavam vendendo o nome de Deus, né? Jesus na época do Antigo Testamento era uma promessa. O nome de Deus estava sendo profanado por tudo aquilo que eles estavam fazendo. A aparência era muito bela, o templo era bonito, toda a estrutura era bonita, tudo aquilo era muito bonito, muito belo, mas o interior era podre, vazio, sem espiritualidade verdadeira. O problema maior aqui não é a venda de animais, é a perda da finalidade. Vocês estão confiando no sacrifício, estão acreditando que estar no templo é o que mais importa, mas vocês não confiam em Deus, que enviaria o seu Filho para que fosse sacrificado por nós. O templo sempre apontou para algo maior. Jeremias 7, do versículo 1 ao versículo 4, olha o que a palavra nos diz. A palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor: fique junto à porta da casa do Senhor, é o Senhor falando a Jeremias, fique junto à porta da casa do Senhor e proclame ali esta palavra. Escutem a palavra do Senhor, todos de Judá, vocês que entram por essas portas para adorar o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: corrijam a sua conduta e as suas ações, e eu os farei habitar neste lugar. Não confiem em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, este é o templo do Senhor. Desde o Antigo Testamento, o Senhor nos mostra que a importância não está no templo, não está no lugar, não está na nossa rotina, na nossa religiosidade, na nossa tradição, talvez, de estar sempre e todo domingo aqui. Não que isso não seja importante, mas essa não é a verdadeira espiritualidade. É isso que o Senhor está falando para nós. Olha o que Jeremias fala: não confie em palavras falsas. Templo, templo, templo. Hoje as coisas ficam mais claras para nós, porque no Novo Testamento a gente sabe, e é muito claro, que o Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas. O Senhor habita naqueles que confiam e entregam a sua vida a Jesus. Nós não devemos confiar na aparência do templo, na nossa aparente religiosidade, na nossa fala religiosa, na nossa amizade, onde nós nos encontramos apenas com pessoas religiosas que falam das coisas do Senhor. Mas nós devemos vivenciar a verdadeira espiritualidade. E o que representa, como funciona essa verdadeira espiritualidade? É reconhecer que o Senhor está acima de nós mesmos. É reconhecer que Ele é Senhor das nossas vidas, que nós não somos senhores de nós. Que a nossa vontade não importa. A nossa vontade é traço de imundície. O que o Senhor requer de nós é entrega, nós somos dependentes, sempre fomos dependentes. Eu não sei como nós não conseguimos perceber que nós somos dependentes. Como que nós nascemos dependentes? Nós nascemos dependentes. A nossa estrutura sempre foi de dependência. Dependência dos homens, dependência de Deus, dependência de tudo. Dependência de alimento, dependência de trabalho, dependência de dinheiro para viver, dependência de tudo.
Como nós somos capazes de acreditar que somos senhores de nós mesmos e que temos autonomia nessa vida? Não temos autonomia. É o Senhor quem nos governa, é o Senhor quem nos dirige. Mesmo que você não reconheça isso, é o Senhor que está no controle no final das contas. Porque se você vive, é o Senhor que está no controle. Mesmo que você não entregue a vida a Ele, é o Senhor que está no controle. Somos carentes, somos dependentes, somos necessitados. Como que eu não reconhecia isso? Passei anos na minha vida sem reconhecer isso. Anos. Mas glória a Deus, que o Senhor me afetou por meio da sua palavra. Que o Senhor me atingiu por meio do seu Espírito Santo. Que o Senhor me quebrantou, me jogou no chão, estendeu a sua mão e me levantou de novo e falou: filho, me acompanha. Me acompanha. Vamos comigo, porque quem você é sem mim? É uma humilhação agradável, irmãos. Sabe? Você não é nada. Escutar isso de mim é pesado. É duro, é grosso. É ignorante escutar isso de mim. E eu não posso dizer isso para você, porque você pode voltar a isso, falar isso novamente para mim na maior tranquilidade, porque eu vou ter que concordar com você. Se eu disser para você que você não é nada, você tem todo o direito de voltar para mim e falar: e você também não. E é uma verdade. Não somos nada diante da soberania de Deus. Não somos nada, irmãos. Podemos parecer que somos. Talvez você ganhe muito bem. E por confiar nisso, você acredita que você é alguma coisa. Mas eu tenho que te dizer essa verdade. A aparência de ser alguma coisa não significa nada para Deus. Pode significar para as outras pessoas, mas para Deus não. Ele é o Senhor das suas riquezas. Ele que concedeu isso para você, se você tem. Ele que te abençoou, mesmo que você não reconheça. Ele é o Todo-Poderoso, irmãos. Ele é o Todo-Santo. E tudo isso Ele nos alcança. E o que a gente deve fazer com toda essa verdade? A gente deve aplicar a nossa vida e refletir: será que nós temos vivido uma vida de aparência, ou nós temos buscado uma santidade? Ou nós temos buscado parecer cada dia mais com o Senhor? Como tem sido a nossa vida? Será que eu tenho ficado satisfeito em estar presente na igreja? Será que eu tenho ficado satisfeito em simplesmente as pessoas acharem que eu tenho uma vida santa? Mas eu sei como eu tenho vivido. E o Senhor, muito mais do que eu, sabe como eu tenho vivido. Isso me move. Isso mexe comigo. E eu espero que isso mexa com você também. O templo, a nossa presença aqui, não é o mais importante. Ela é necessária e faz parte da vida cristã. Mas não é o mais importante. Se nós não estivermos Cristo, nada disso aqui tem significado. João 22, 19 ao 22, nós observamos para quem o templo aponta. Para onde que o templo aponta? Jesus respondeu: destruam este santuário, e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus responderam: este santuário ele foi edificado em 46 anos, e você quer levantá-lo em 3 dias? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo, que é indestrutível. Cadê o templo? Cristo vive. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos dele se lembraram que ele tinha dito isso e creram na Escritura e na palavra de Deus. Mais uma vez, essa não é a realidade, não necessariamente, melhor dizendo, isso aqui não é necessariamente a realidade espiritual que nós estamos vivendo. O pastor Márcio, ele costuma falar algo interessante, e que a gente tem que trazer da nossa mente para o coração, é que a proximidade com as coisas do Senhor não necessariamente significa intimidade com o Senhor. Entende isso?
A proximidade com as coisas do Senhor, por exemplo, o costume. Talvez você tenha sido acostumado a frequentar a igreja. E é natural para você. Para mim, por exemplo, era estranho. Eu não gostava e quando ia eu me sentia constrangido. Mas mesmo assim, hoje não, há anos não. Mas eu posso trazer essa realidade atual da minha vida, de frequentar a igreja, de estar próximo com os irmãos, de participar com os irmãos, de brincar, de fazer churrasco, de se divertir, de assistir um filme. A realidade nossa, a nossa convivência, a nossa harmonia cristã, essa proximidade com o santo, com o sagrado, com o divino, ela não necessariamente significa intimidade. E penso eu, que nós devemos sempre sondar o nosso coração para saber se, de fato, nós estamos tendo intimidade com o Senhor ou se nós simplesmente nos acostumamos com a estrutura religiosa. Como que a gente tem vivido diante de Deus, não diante dos homens, porque eu não me importo com os homens, nesse sentido, claro. A gente não deve se importar com a aparência, o que as pessoas vão pensar de nós. Porque se de fato eu busco fazer a vontade de Deus naturalmente, eu vou aparentar que tenho um relacionamento com o Senhor. Porque de fato eu tenho um relacionamento com o Senhor. Então a minha aparência vai expor isso. Aquilo que eu externalizo já foi moldado, já foi transformado dentro de mim. Eu externalizo algo que eu já sou, e essa naturalidade é muito mais fácil. E é muito mais fácil você viver diante dessa verdade. Externalizar aquilo que já foi modificado dentro do seu coração. O processo inverso nunca vai dar certo. Pelo menos para Deus. Talvez para mim vá, talvez você me engane. Talvez eu engane você. Deus não procura folhas, Ele procura fruto. E para produzir fruto, precisamos estar nele. E no ponto 3, Jesus é o verdadeiro templo e a única fonte do fruto. Sem Ele, a nossa espiritualidade é vazia. E aí eu retorno para o capítulo 11. A entrada triunfal dele carrega uma simbologia, apontando para Jesus como um próprio rei, mas não aquele rei que as pessoas esperam, não aquele rei de aparência em que vai ter um governo político. Ele entra dessa maneira, com essa maneira de forma humilde, ele observa o templo é julgado, Jesus expõe o que as pessoas estão fazendo ali, o que as pessoas estão fazendo ali não é a vontade dele. No capítulo 12, nós vemos que os próprios líderes religiosos rejeitaram a verdade divina, e eu leio Marcos 12, 10 a 11. Entenda, nós fizemos a leitura do capítulo 11, entrada triunfal, observação daquilo que o Senhor viu no templo, o Senhor observou o templo, o Senhor derrubou tudo aquilo que os cambistas estavam fazendo. No capítulo 12, o Senhor fala: vocês nunca leram esta passagem das Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. O Senhor está mostrando que Ele é a própria rocha que sustenta a nossa espiritualidade, não é por meio do templo, é por meio dEle. A nossa religiosidade não se dá frequentando igreja, se dá por meio da fé em Cristo. A nossa intimidade não se dá frequentando festas cristãs, ela se dá com a nossa intimidade com Cristo. A nossa aparência religiosa, repito 1497 vezes, não importa para Deus, pode importar para o próximo, mas não para Deus. Deus se importa com o nosso coração, e quem transforma o nosso coração é o próprio Senhor. E se nós não fomos ainda transformados, que nós clamemos para que o nosso coração seja transformado, porque naturalmente pareceremos mais com o Senhor. Capítulo 13, eu já estou caminhando para o final. Vocês já me escutaram falar aqui várias vezes. Não acredite no pregador quando fala que a mensagem vai ser curta.
e eu me segurei para falar que a mensagem ia ser curta, e eu não falei que a mensagem ia ser curta, e se eu falasse no início, eu estaria mentindo, porque eu estava programando falar um determinado tempo, e eu já extrapolei um pouquinho. Não extrapolei o tempo comum, tá? Podem ficar tranquilos. Mas eu extrapolei um pouquinho daquilo que eu tinha programado. Eu não posso falar que eu vou falar pouco. E eu afirmo novamente, quando o pregador falar que vai falar pouco, não acredita, tá? Não acredita. Mas eu não falei. Marcos capítulo 3, versículo 1 e 2. Quando Jesus estava saindo do templo, um dos seus discípulos disse: Mestre, que pedras, que construções. É uma frase de entusiasmo, tá? De maravilhamento. Marcos 13, versículo 1 e 2. Mas Jesus respondeu: você está vendo esta grande construção? Está falando do templo, do segundo templo. Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. O segundo templo ele foi reformado, reconstruído por Herodes o Grande. Ele é considerado, a gente pode usar talvez a palavra megalomaníaco. Ele gostava de coisas grandes. Então, o segundo templo ele era muito belo. Arqueólogos atuais já encontraram pedras gigantescas desse templo, pesando toneladas, pedras que mediam mais de 10 metros de comprimento. Então, assim, a estrutura do templo, a beleza do templo, a arquitetura do templo era muito bela. Ela era algo admirável, e os seus discípulos reconhecem isso diante do Senhor e expressam esse maravilhamento para o próprio Cristo e falam: a amizade que não há verdade, a amizade que não há verdade ou confrontação, ela é falsa. A gente percebe que nós temos de fato um amigo quando aquele amigo nos confronta em posturas que são inadequadas. E aí ele vem para você e fala: pô, não está muito legal isso. Mas você quer. Mas o amigo vem de novo e fala: poxa, não está muito legal isso. Esse de fato é amigo. Esse quer o seu bem. No primeiro momento você pode pensar: ele está com inveja. Ele não quer o meu bem. Ele na verdade, ele quer me destruir. Ele não é amigo verdadeiro, porque eu quero, eu sinto, eu desejo, e qual o problema nisso? Às vezes a gente não enxerga problema, mas o Senhor, o Todo-Poderoso, Ele enxerga e sabe de todas as coisas, e Ele abre o nosso caminho por meio da Tua Palavra. Então, quando Ele fala coisas que nos confrontam, pode confiar que é verdade. Se Ele fala que nós devemos entregar a nossa vida a Ele, pode confiar porque é verdade. Se Ele fala que nós somos dependentes dEle, dependemos dEle para todas as coisas, pode confiar que é verdade. E que a dependência não é algo ruim. Se Ele fala se Ele fala que o Espírito Santo vai habitar na vida daqueles que entregam a sua vida a Ele, e o Senhor vai nos conduzir por toda a eternidade, pode confiar porque isso é verdade. Se Ele fala que Ele estará conosco nas tribulações, nas dificuldades, pode confiar porque é verdade. Se Ele fala que vai estar com a gente na bonança, pode confiar porque é verdade. Tudo que o Senhor fala é verdade. Sejam coisas que nos agradam, sejam as coisas que nos desagradam, tudo que o Senhor fala é verdade. Jesus, Ele quer deslocar, e Ele está deslocando, o Senhor Deus, Ele está deslocando essa confiança que temos nas coisas para a própria pessoa dEle. O Senhor está fazendo isso lá, ou na verdade o Senhor fez isso lá, e o Senhor faz isso hoje aqui também, e é isso que eu quero aplicar ao coração, ao nosso coração. Se você tem depositado a sua confiança em coisas materiais, em coisas terrenas, o Senhor Jesus quer deslocar essa sua confiança para Ele mesmo. O Senhor está mudando o foco, o Senhor está mudando a direção. Não espere que quando você resolver os problemas do seu casamento, as coisas vão ficar boas. Não espere, porque os problemas retornarão, as discussões elas retornarão. Isso não é o ponto final, ou na verdade, isso não é o destino da sua vida. A resolução do conflito do seu casamento não é o destino da sua vida. O destino da sua vida é Cristo. Resolução dos problemas do seu casamento, do seu relacionamento, elas são boas, saudáveis, nós devemos buscar. Mas se nós buscarmos isso antes de buscarmos a Cristo, as coisas elas vão desandar.
Se você busca um emprego, um concurso, melhorar de vida, antes de buscar a Cristo, deixa eu te dizer, pode ser que você até conquiste, pode ser que você até se satisfaça, mas pode ser também que aquela sua conquista seja para a sua própria derrota futura. Porque nem sempre aquilo que parece bom, aquela conquista, algo que aparentemente é bom, agradável para nós, é agradável para o Senhor. Talvez o dinheiro seja um mal na sua vida. Não que a pobreza seja uma bênção, mas não necessariamente é uma maldição. O que o Senhor tem falado para nós nessa noite é que nós não devemos nos prender às coisas materiais, nós devemos deslocar a nossa confiança daquilo que nós vemos para aquilo que nós não vemos, que é o próprio Senhor. Que nós venhamos confiar nele, entregar a nossa vida a ele. Efésios 2, do 19 a 22. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas são concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo, a pedra angular, ou sendo ele mesmo Cristo, trazendo para um vocabulário moderno, sendo ele mesmo Jesus, aquele que estrutura a nossa espiritualidade da maneira como ela deve ser. Nele, todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Somente em Cristo nós somos um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem moradas de Deus no Espírito. Irmãos, eu acho que você tem também, talvez você tenha. Eu tenho um carregador do meu celular, a promessa dele é carregar o celular em 30 minutos mais ou menos. E carrega, eu acho que até em menos, é um carregador turbo, né? Você conhece. Ele tem um potencial muito grande. Mas só que, é óbvio, né? Eu vou falar coisa óbvia aqui, coisa boba. Se eu não conectar esse carregador na tomada, naturalmente, mesmo que o fio esteja conectado no meu celular, não vai funcionar. Ele tem um potencial, uma promessa muito boa, mas se o potencial dele não for bem utilizado, de nada vai significar um carregador daquele porte, né? Se o nosso potencial, talvez você tenha um potencial muito grande, eu estou falando muito de questão profissional, né? Enfim. Talvez você tenha um potencial para aquilo que você tem buscado, talvez você tenha aptidão, talvez você tenha facilidade para aquilo que você tem buscado. Mas eu anotei algo aqui, que falou ao meu coração, e eu espero que fale ao seu. Se o nosso potencial, se as nossas inclinações, elas não estiverem firmadas em Cristo, é um potencial sem direção correta. Você não entendeu, mas eu repito. Vamos voltar a falar de emprego? Vamos voltar a falar de concurso. Você é um cara abençoado intelectualmente. Não necessariamente concurso público, mas na sua área profissional. Você é um bom pedreiro, você é um bom engenheiro, você é um bom arquiteto, você é um bom comerciante, você é um bom técnico de enfermagem, enfermeiro, enfim, você é um bom profissional. Estou vendo um bom comerciante aqui, estou olhando para ele. Japa iPhone, não estou fazendo propaganda não, estou olhando para o irmão ali. Mas se nós entregarmos o nosso potencial, a nossa vida, para aquilo que nós temos capacidade de fazer, e esquecemos das coisas do Senhor, irmão, isso é derrota para a nossa vida. Aí deixa eu te falar uma outra coisa que talvez mexa contigo e mexe comigo. O nosso potencial, quando nós encontramos a Cristo, ele é dividido. Você percebe? Ele é dividido porque nós colocamos Cristo em primeiro lugar. Então, se eu tenho capacidade, condição de me entregar para certas coisas que eu sei que eu sou bom, eu não mais posso dedicar todo o meu tempo para aquilo. Eu preciso dedicar o meu tempo para que eu tenha um bom relacionamento com o Senhor. Mas por que isso?
Porque se eu não tiver um bom relacionamento com o Senhor, se eu não conhecer o Senhor, se eu não for transformado pelo Senhor, do que as outras coisas me servirão? Do que as outras coisas me servirão se eu não tenho um bom relacionamento com o Senhor? E aí você conquista tudo aquilo. Você aparentemente, e você talvez seja bem sucedido. Você passa uma boa aparência para a sociedade. Você tem uma vida muito boa. Mas só que o Senhor sonda o seu e o meu coração. E percebe que lá no fundo, existe um vazio que não foi preenchido, que só é preenchido por Cristo. E que todo o nosso esforço foi destinado para aquilo que é secundário. O que nós temos feito da nossa vida? Será que nós temos colocado o Senhor em primeiro lugar? Será que nós temos vivido simplesmente pela aparência? Eu peço que o louvor suba, por favor. Será que nós temos nos importado simplesmente com aquilo que as pessoas pensam a respeito de nós? E temos ignorado o que o Senhor pensa a respeito de nós? Será que nós temos sido autossuficientes demais? Será que nós temos esquecido da nossa dependência, da nossa natureza dependente? Será que nós temos de fato lembrado que o Senhor é Senhor sobre todas as coisas, inclusive sobre a minha vida? A aparência importa para os outros, não para o Senhor. As conquistas importam para os outros, não para o Senhor. O bom emprego é legal, importa para você, para os outros, para mim, mas não é aquilo que o Senhor busca no final das contas. O que o Senhor requer de nós é um coração quebrantado, contrito, dependente, servo, irmãos. O que o Senhor requer de nós é servidão. O que o Senhor requer de nós é entrega. O que o Senhor requer de nós é um coração puro, transformado pelo seu Espírito Santo. O que o Senhor requer de nós é relacionamento com Ele. O que o Senhor requer de nós é arrependimento. É colocar diante dEle os nossos pecados, as nossas falhas, e saber que só Ele nos perdoa. Que a gente se importe menos com o outro, nesse sentido. Se importe mais no sentido da humanidade, que a gente se importe que os outros são homens, são mulheres, são humanos, assim como nós. Eles carecem, eles necessitam, eles precisam. Mas que a gente se importe menos com os outros no sentido do que as pessoas vão pensar a meu respeito. O que ele vai pensar de mim, que eu estou ficando louco, maluco, que a minha vida foi mudada de um dia para o outro e que aquilo que eu fazia com maior naturalidade, agora eu abomino. E essa é a nossa vida cristã. Essa é a proposta de Deus para nós, é aquilo que você fazia, você não mais faz. Aquilo que você tratava com naturalidade, você não mais trata. Porque não mais você vive, mas Cristo vive em você. Porque não mais as suas vontades reinam, mas a vontade do Espírito reina no seu ser. Porque não mais você é o Senhor, mas o Senhor dos senhores é o Senhor. Porque não mais o que importa são os seus sentimentos ou as suas vontades, mas as vontades do Senhor. O seu coração foi subjugado pela própria palavra do Senhor. O seu coração foi quebrado pelo próprio Espírito de Deus. A sua vida não é mais sua, você agora tem um Senhor, você agora é escravo de um Deus Todo-Poderoso, que trata o seu servo com todo amor. Não há mais chicotes, não há exploração mais, é uma servidão voluntária, em que Ele reina, e eu me alegro em ser escravo, que o nosso coração se satisfaça nisso. A figueira tinha folhas, mas não fruto. O templo tinha movimento, mas ele em si não tinha vida. Israel tinha religião, mas havia se distanciado do Deus verdadeiro. E Deus expõe tudo isso. Deus nos mostra tudo isso, talvez uma palavra um pouco dura para nós.
Mas Cristo não veio simplesmente expor a esterilidade do nosso ser. Ele veio dar vida aos que não produziam fruto. Ele não vem simplesmente para nos derrotar com palavras duras, mas Ele veio justamente para nos reerguer, porque já estávamos derrotados e estamos derrotados sem Cristo. As suas palavras são palavras de paz, de misericórdia, de bondade, de graça, de transformação, de vida verdadeira, de vida verdadeira. Jesus morreu por pessoas estéreis, como eu e você, pessoas que por si não produzem bom fruto. O fruto que nós produzimos, ou os frutos que nós produzimos, são frutos maus. Mas o fruto que o Senhor produz, esse fruto tem origem no próprio Cristo e é manifesta em nós pelo poder que Ele nos dá por meio do Espírito Santo que habita nos que nele confia. Deixa eu repetir. Esse fruto tem origem em Cristo e é manifesta em nós pelo poder que Ele nos dá por meio do Espírito Santo que habita nos que nele confia. Somente estando nele é que nós conseguimos satisfazê-lo. Satisfazer aos homens é o que menos nos importa, irmãos. Satisfazer a Deus é o propósito da nossa vida. Vamos ficar de pé? Satisfazer a Deus é o propósito da nossa vida. E que em nome de Jesus nós consigamos alcançar o alvo. Alcançar esse alvo, que é satisfazer o coração de Deus. Senhor nosso Deus, muito obrigado por Tua palavra. Senhor Deus, nem sempre nós falamos aquilo que nós queremos escutar, Deus. Nem sempre, nem sempre. Na verdade, o Senhor sabe, mas eu confesso a Ti, confesso aos meus irmãos, que na maioria das vezes em que eu leio a Bíblia, eu não escuto aquilo que eu quero escutar. O Senhor sabe disso. O Senhor sabe. Mas mesmo diante dessa verdade, eu também sei, nós sabemos que a Tua verdade é o que há de melhor para nós. Nós sabemos que a Tua palavra é uma palavra graciosa, que nos transforma, que nos modifica por completo, Deus, e que sabemos que aquilo que o Senhor quer é bom para nós. Então nós agradecemos a Ti por essa noite, agradecemos por tudo que foi feito aqui. Agradecemos a Ti, Deus, por Tua palavra, pelos louvores, pelas orações, e pedimos em nome de Jesus que o nosso coração não se satisfaça em agradar aos homens, Deus. Que esse desejo seja quebrado para a honra e glória do Teu santo nome. Sabe, porque a aparência é o que menos importa, Deus. Queremos parecer contigo. Queremos santidade, que a gente prossiga nesse caminho de santidade em nome de Jesus. Em todos os momentos em que nós viemos a pecar contra Ti, que o Senhor nos dirija a Sua palavra e que o Senhor gere arrependimento em nosso ser e que o Senhor nos perdoe, Deus, e que a gente levante os nossos olhos, que voltemos os nossos olhos para Ti, sabendo que o Senhor é capaz e o único capaz de perdoar os nossos pecados e de nos reconciliar contigo e de permitir que a nossa vida continue debaixo da Tua misericórdia e da Tua graça. Então, em nome de Jesus, nesse momento, nós apresentamos a Ti como igreja, os nossos pecados, Senhor, em nome de Jesus. Nós apresentamos diante do Teu altar os nossos pecados, tudo aquilo que tem desagradado ao Senhor, tudo aquilo que tem magoado ao Senhor, tudo aquilo que não presta, em nome de Jesus, Senhor, modifique a nossa postura, modifique os Seus filhos, que venhamos agradar ao Senhor, Deus, e que venhamos nos preocupar menos em agradar aos homens. Muito obrigado por Tua igreja, muito obrigado por esse lugar, muito obrigado por Tua manifestação, muito obrigado por Tua presença, muito obrigado pelo Teu Espírito Santo, muito obrigado, Deus, porque o Senhor é santo, Deus, e muito obrigado porque o Senhor move o nosso coração. Muito obrigado porque o Senhor nos quebra, mas o Senhor nos faz de novo. Muito obrigado pelo Teu poder. Muito obrigado porque o Senhor modifica a mente, e porque o Senhor modificou por completo a minha mente. Hoje a forma como eu pensava é oposta, a forma como eu agia é oposta da forma como eu agia outrora. Muito obrigado porque o Senhor é um Deus que muitas das vezes não escuta aquilo que nós falamos.
Muito obrigado porque o Senhor muitas vezes ignorou aquilo que eu falei na minha juventude. Muito obrigado, Deus. Porque para mim o Senhor não existia. Porque para mim o Senhor não era nada. Mas obrigado porque o Senhor mostrou que quem não era nada era eu. Mas ergueu a sua mão para mim, me levantou e hoje caminha comigo. Ó Deus de graça, ó Deus santo, ó Deus de misericórdia, que incompreensível em muitas coisas, tão bom que a gente não consegue entender. Muito obrigado. Mais uma vez, obrigado. Obrigado por tua igreja. Obrigado pelo teu povo. Obrigado por tua manifestação. E obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos conduzido. Em nome de Jesus, nós clamamos para que o Senhor conduza aqueles que ainda não conhecem a Ti e nos dê o privilégio de ser esse canal de bênção na vida dos outros. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Oh
Isso aí não é para o Sandro, para essa equipe não. Vamos bater uma palma para o Senhor Jesus, que Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o nosso louvor. A gente tem que estar alinhado com o Espírito Santo, irmão. O Espírito Santo de Deus faz isso com a gente. Vamos colocar de pé, agradecer o Sandro aí, essa equipe aí. É tão gratificante, né, Rodrigo, fazer algo em prol do reino. De sexta-feira, né, lá no sítio Cairóis, os adolescentes lá com o pastor Cristiano. Ontem à tarde, os irmãos fizeram essa ação social, distribuíram lá brinquedo para as crianças, levaram roupas, bíblias, ainda deram um lanche ainda ali para eles. E a palavra foi ministrada, a oração ali, aquele povo ali. À noite, o irmão Rodrigo com a equipe aí da juventude, do culto aqui. A igreja não para, porque ela é do Senhor Jesus. Durante essa semana, irmão, nós vamos estar orando. Quarta-feira, oração. Sábado, eu convoco todos aqueles que têm 60 a mais, para poder estar conosco aqui às 16 horas. Nós vamos estar aqui junto com os irmãos, com a palavra, com os louvores. Eu creio que vai ter testemunho aqui para contar. E depois, assim que terminar, nós vamos ali para a tenda, que vai ter um social para todos aqueles que estiverem aqui. Mas o mais importante é nós estarmos reunidos e ouvir a palavra do Senhor Jesus. Para a sua mão assim, irmãos. A graça de nosso Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos que amam e aguardam a volta do Senhor Jesus, e todo o povo de Deus diga amém. Vá em paz, irmãos. Que Deus abençoe.